É uma bênção poder ver tantos irmãos e tantos amigos nos visitando e cultuando ao Senhor junto conosco. Quero estender meu abraço a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. É uma bênção poder estarmos juntos e cultuarmos ao Senhor, aprendermos da Sua palavra juntos. Nós vamos meditar hoje e eu quero tomar como tema para o texto que nós vamos trabalhar hoje aqui, de Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 13. Eu quero tomar a última parte do versículo 39 do capítulo 10, para que seja o nosso tema de hoje. E eu queria que você dissesse esse tema junto comigo, porque nós vamos falar bastante sobre isso durante toda a nossa meditação aqui hoje. Vamos lá, ler juntos? Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 11, então, eu quero ler com você até o versículo 13. Então, nós vamos orar e eu quero voltar alguns versículos com você do capítulo 10, para que a gente possa entender um pouco esse trecho que nós vamos estudar a partir daquilo que ele vem desenvolvendo no capítulo 10 e que já foi conversado aqui, já foi explanado aqui, e no domingo passado a última parte do capítulo 10 foi pregado aqui. Nós vamos observar algumas questões ainda sobre aquilo que meditamos no domingo passado aqui, e então nós vamos entrar propriamente no texto que vamos ler agora, e lendo o texto tentar fazer algumas amarrações com aquilo que o texto das Sagradas Escrituras vem desenvolvendo desde o capítulo 10, e que é fundamental então que a gente entenda, para que a gente compreenda exatamente o que é esse desenvolvimento que está sendo feito aqui no capítulo 11. E então só aí nós vamos ter algumas aplicações mais práticas para a nossa vida. Então, vamos ler o texto da Palavra de Deus e em seguida eu quero que você feche seus olhos para que a gente ore e peça a direção do Senhor para nos conduzir aqui esse fim de tarde e início de noite. A Palavra de Deus então diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vamos orar então? Pedir que o Senhor nos conduza aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê a direção do Teu Espírito, que
que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade e que aqui nós possamos nos curvar, nos render diante da Tua palavra, que é poderosa, pela qual o Senhor sustenta todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Então, fala com o nosso coração aqui, pela intermediação do Teu Espírito, mediante o sacrifício de Cristo, em nome dele que nós te pedimos. Amém, Pai. Amém. Como então eu havia dito, eu quero pensar com você em algumas questões que o apóstolo começa a trabalhar desde o capítulo 10, para que então a gente possa compreender um pouco melhor aquilo que no capítulo 11 nós lemos aqui e precisamos meditar hoje. Mas antes de lermos, voltarmos ao capítulo 10, no versículo 19, eu queria que você percebesse que nós iniciamos o capítulo 11 falando sobre fé. E todas as vezes que a gente fala sobre fé, é preciso que a gente faça uma distinção de que o Evangelho, a caminhada de Cristo, o discipulado de Cristo, trata sobre realidades que são espirituais. Essas realidades não são perceptíveis pelos olhos humanos, não são perceptíveis às nossas sensações muitas vezes, embora nós até sejamos confundidos muitas vezes pelas nossas sensações, de que algumas experiências que nós vivemos são experiências espirituais, quando na verdade elas são apenas sensações que estão sendo produzidas pelos nossos sentidos mesmo, e às vezes a ausência da palavra de Deus norteando os nossos passos faz com que a gente confunda e que a gente então cruze muitas vezes algumas linhas, não percebendo e não distinguindo a realidade daquilo que realmente está acontecendo no nosso entorno, mas que essas realidades espirituais são mediadas apenas pela palavra de Deus. A palavra, é a revelação de Deus, as sagradas escrituras que nos pode dar realmente essa experiência genuína com o Senhor, e não aquilo que nós colocamos a nossa fé, nas diversas demandas e nas diversas coisas, nos diversos pontos, entre aspas, de fé, que muitas vezes nós colocamos a nossa experiência, a nossa fé, a nossa crença. Elas não podem ser mediadoras de Deus, das realidades espirituais e das verdades que Deus realmente quer revelar ao seu povo. Por isso, o que muitas vezes acontece é que nós buscamos a religião, buscamos as experiências religiosas, buscamos os métodos religiosos para desenvolver essa experiência com Deus, ou para descobrir alguma experiência com o sobrenatural. Mas as religiões, elas lidam apenas com as formas das religiões. Toda a experiência religiosa trabalha no campo da forma, acreditando que fazendo tais coisas de determinadas formas, nós podemos alcançar alguns patamares espirituais, o que é completamente diferente da fé e daquilo que a palavra de Deus nos revela, porque ela lida com realidades que são espirituais e que só podem ser reveladas pela ação do Espírito Santo de Deus através das Escrituras Sagradas na vida daqueles que realmente querem conhecer ao Senhor. Então, voltando ao capítulo 10, como nós falamos, eu queria pontuar aqui algumas coisas apenas a partir do versículo 19, porque no capítulo 10, ele desenvolve aqui algumas coisas que nós tratamos aqui desde o capítulo 1, nesse mês em que a gente vem trabalhando, já 2 meses, na verdade, completando 2 meses hoje. O apóstolo nos traz aqui, a partir do versículo 19, esse grande privilégio do acesso que cada crente tem à presença de Deus. E ainda o pastor Gustavo, quando falava sobre a experiência no templo do Antigo Testamento e como que nós poderíamos entrar naquela presença, apenas os sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos. E o versículo 19, o texto diz que, tendo, pois, irmãos, agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O apóstolo deixa claro que
o véu que separava o povo de Deus da santa presença de Deus e que só o sacerdote poderia entrar, esse véu foi rasgado. E então ele diz que foi rasgando a sua própria carne, dando o seu próprio corpo, que Jesus rompe toda a barreira que impedia de que o povo pudesse ter acesso a Deus, ou tudo aquilo que fazia com que o povo precisasse de alguma mediação através de diversas formas, para que tivesse então a experiência com o sagrado, a experiência com o Deus Santo, com o Deus Criador. Em Cristo Jesus, nós agora temos o grande privilégio, e que no fim das contas é o sentido último da nossa vida. O sentido mais profundo que a nossa vida pode ter é exatamente ter acesso à presença de Deus, e o que o apóstolo nos diz é que agora nós temos através de Jesus Cristo. A presença de Deus que nós perdemos por causa do pecado é agora a presença que, mediante a morte e ressurreição de Cristo, eu e você podemos ter quando a nossa fé está nele e não nas coisas que nós escolhemos colocar a nossa fé, mas apenas naquilo que o Senhor realmente colocou e consagrou como sendo aquele em que a nossa fé deveria estar posta, que é o Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, eu e você podemos agora ter um novo sentido de vida, ou melhor, podemos ter sentido na vida, porque agora nós podemos encontrar aquele que nos criou, nós podemos nos relacionar com aquele que nos criou, e sem ele, essa relação é totalmente impossível. E então, ele continua a partir do versículo 16, ainda do capítulo 10, colocando esse castigo, colocando a penalidade que é para aqueles que retrocedem à vida pelos sacrifícios. Observe, ele primeiro coloca para a gente que há um grande privilégio agora de acesso à presença de Deus, mas então ele também coloca como que é terrível ter agora esse acesso aberto através de Jesus Cristo e simplesmente retrocedermos querendo ter acesso à presença de Deus a partir dos sacrifícios, a partir dos métodos, a partir das coisas que nós estabelecemos como religiosidade, e nós brasileiros que temos a tradição de dizer que somos um povo religioso, que somos um povo de fé, que somos um povo que crê em Deus e que tem toda uma prática religiosa espalhada pela nossa cultura. O alerta que a palavra de Deus faz é que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Então observe, a lógica que o autor está desenvolvendo é que se lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram bem-vindos, eles deveriam ser oferecidos, agora com o sacrifício de Cristo, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Não dá mais para retroceder e tentarmos ficar pagando os nossos pecados, como que de uma certa forma, com penitências diante de Deus, pelos pecados que cometemos. Mas a grande questão aqui é que o retroceder não é cometer o pecado. Observe que há uma grande diferença aqui. Muitas vezes, dentro da nossa mente religiosa, nós acreditamos que retroceder na fé é cometer pecados. Cometer pecado é cair, é próprio da natureza humana, nós caímos constantemente. Retroceder na fé é, a partir do momento que caímos, nós começarmos a acreditar que aquilo que vai restaurar a nossa relação com Deus são os nossos sacrifícios. É que nós começamos a olhar para Deus e, ao invés de simplesmente entender que tudo que foi posto está posto e nós podemos desenvolver a relação com Ele pelo sacrifício de Jesus, nós tentamos muitas vezes estabelecer novos rituais, novos ritos, novas estratégias para tentar sentir o perdão de Deus sobre nossa vida. E mais uma vez, as nossas experiências sensoriais vão nos confundindo, porque falta a orientação correta na palavra de Deus. Então, o que o apóstolo diz é, pelo contrário, se nós retrocedermos, depois de termos conhecimento da verdade, certa expectação existe, na verdade, horrível, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários.
sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, ele volta então à antiga aliança. E quem rejeitava a lei de Moisés, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, então essa pessoa era condenada à morte. E então ele diz: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus. Observe que aqui não é indigno de perdão aquele que cometeu pecado, mas a palavra calçou os pés do Filho de Deus pisou no Filho de Deus. É em tudo aquilo que ele significa, em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que foi a sua obra, em tudo aquilo que foi a sua pessoa, vida e obra, morte e ressurreição, a favor de fazer com que eu e você pudéssemos ter acesso pleno à presença de Deus. E muitas vezes nós cometemos o grande equívoco de retroceder, mas não porque nós caímos em pecado. Nós retrocedemos porque acreditamos que o pecado que cometemos agora nos tornou indigno de ter acesso à presença de Deus novamente. Isso é calçar os pés ao Senhor Jesus Cristo, é rejeitar a obra de Jesus Cristo. Não há obra de Jesus, que não há pecado seu, perdão, que não possa ser perdoado, que não possa ser limpo, que não possa ser restaurado a sua vida com Deus, por causa da grande obra que foi a obra de Jesus Cristo. Então, retroceder, não esqueça isso, que vai ser fundamental quando nós voltarmos ao texto. Retroceder é deixar a fé na obra e sacrifício de Jesus. Retroceder não é cometer pecado. Cometer pecado e deixar a fé em Cristo é que é retroceder. Você comete pecado e tenta fazer um caminho que é próprio seu, isso é retroceder, porque desconsidera que esse caminho já foi aberto e já foi feito apenas pelo Filho de Deus. Então, tentando fazer com que os hebreus pudessem perceber e compreender isso, como vimos no sermão passado, ele faz um apelo ao passado, ele lembra a esses irmãos como que anteriormente, mesmo sofrendo as perseguições, mesmo que confessar a fé em Jesus esteja trazendo para eles tamanha pressão e tamanha perseguição, ele lembra a eles que eles suportaram essas perseguições, eles experimentaram já dessa obra, e como bem foi lembrado aqui, versículo 38 então diz: todavia, com toda essa perseguição, com toda essa vida que muitas vezes se apresenta para nós como uma vida que nos força a vivermos pelas obras, a vivermos deixando a nossa fé, deixando de confessar a fé genuína em Jesus Cristo, ele diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. E no versículo 39, então, a palavra novamente nos traz aquilo que é o assunto real para nós essa noite. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Observe, a perdição aqui é o retrocesso para tentar viver uma vida com Deus pelas suas obras. O retrocesso aqui é tentar negociar a fé genuína em Cristo por uma fé que te conduz a Deus a partir daquilo que é o teu mérito, que é a tua obra. Porque essa fé que nos conduz a Deus pelas obras, essa fé não sofre perseguição. Essa fé, ela é aquela fé que dá para brasileiro lidar bem com ela. A gente negocia bem com ela. A gente troca mentira por... como é que diz a gente? Engenharia social. Isso não é uma mentira, é uma engenharia social, né? A gente vai camuflando direitinho as coisas. Essa fé, ela não sofre perseguição, porque ela toma a forma do ambiente em que você está inserido. A fé cristã, por ter tirado de nós toda a capacidade de agradarmos a Deus e colocar essa capacidade somente em Cristo, faz com que eu e você não tenhamos mais como negociar em momento nenhum. Ou é, ou não é. Quando se negocia, é retrocesso. Deixou de ser. Então ele diz,
não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então é aí que ele começa o capítulo 11 explicando a fé. Porque que fé seria essa? Quando nós lemos sobre fé, tranquilamente, essa fé parece algo muito subjetivo. Essa fé não é a fé que nós brasileiros temos. Um povo crédulo. E muitas vezes nós confundimos crendice com fé. A fé aqui é nas promessas de Deus. A fé aqui é na revelação de Deus, Sagradas Escrituras. É naquilo que o Senhor prometeu ao seu povo, desde o momento em que nós caímos lá em Gênesis, e a promessa do Filho de Deus já estava sendo dada ao seu povo. Então por isso ele discorre todo esse texto, lembrando cada passo, cada ato de fé, cada movimento de fé que cada um desses homens teve. Mas ele conclui o versículo 13, dizendo que eles morreram sem ter obtido a fé, sem ter obtido a promessa. Mas eles, pela fé, andaram de acordo com aquilo que Deus estava revelando e dizendo a cada um deles. Então observe, que promessa é essa? É a promessa do Filho, porque muitas vezes nós podemos olhar isso aqui e pensar, a promessa da terra. Mas a terra em Cristo Jesus, ela ganha a conotação de corpo físico, que é o próprio Cristo. Então observe, Noé não recebeu uma promessa de uma terra prometida. Mas o texto diz que foi pela fé nas promessas de Deus que ele então pôde andar de acordo como Deus tinha instruído a ele. Enoque não recebeu promessas de terra prometida, mas foi pela fé que ele andou de acordo como Deus havia o instruído. Então observe. As duas palavras, como nós já trabalhamos aqui, certeza e convicção, do versículo 1. Fé é certeza de coisas que se esperam, e fé é a convicção de fatos que se não veem. As duas palavras significam substância, conteúdo. Essa certeza aqui... Alguma coisa batendo? Vamos ver o que é que dá. Essa palavra certeza... Ouviu de novo ou sou eu que estou ouvindo? O vento, né? Então deixa eu baixar. É substância, como já disse. Conteúdo. Então veja, quando ele diz assim, Noé, Enoque, eles tinham o conteúdo, eles viam esse conteúdo daquilo que era a promessa. Quando ele diz que fé é convicção, a ideia aqui é evidência. Eles têm a prova material daquilo que está sendo prometido. Os olhos ainda não veem. A coisa não está à sua frente realmente, por isso que eles esperam ainda por ela. Mas a fé não faz você ter convicção. A fé não faz você ver. A fé é a própria visão, é a própria convicção, é a própria materialidade daquilo que foi prometido. Então, por essa fé é que eles, observem, obtiveram bom testemunho. O versículo 2 inicia dizendo, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 4, observe, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Como é que Abel fez isso? Pela fé. Abel via, Abel tinha o conteúdo, a prova material. Abel tinha fé. Fé na promessa de Deus. E por causa dessa promessa, que é a promessa do Filho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele promete o Filho que vai esmagar a cabeça da serpente. É a fé no Filho de Deus que faz com que Abel ofereça então o sacrifício mais excelente. Abel não vai oferecer frutas e verduras.
Abel não ia oferecer para Deus sacrifícios como é que diz? Vegano. Quem foi que disse aí? Quem lembrou? O sacrifício de Abel não era vegano, não. Tinha que ser de animal, carne. E aí o texto diz assim: foi pela fé. É pelo fato de que ele sabia, ele via, ele cria naquilo que Deus tinha prometido. Então, o sacrifício apontava para aquilo que seria realizado. O cordeiro precisava ser imolado, o sangue precisava ser derramado. Pela fé, Abel ofereceu então mais excelente sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício dele apontava para o de Cristo. É por isso que é o mais excelente. Ele cria nisso. Já Abel não acreditou. Caim, perdão, obrigado. Caim não acreditou. E aí observe, pelo qual ele obtém testemunho de ser justo. A ideia aqui é exatamente da justificação que vem através da fé. Não é porque ele era bonzinho ou porque ele era melhor do que Caim, mas ele simplesmente creu. E não sei se você lembra que muitas vezes nas nossas figurinhas bíblicas, o próprio desenho de Caim já é um desenho assim que parece que Caim é um vilão. Ele já é meio tenebroso assim. Porque nós construímos a ideia de que uns são melhores que o outro. E a palavra de Deus apenas mostra que uns creem e outros não. E a justiça que temos, ela vem somente através da fé, e não pelas nossas atitudes. Caim e Abel tinham a mesma natureza pecaminosa. Um creu, o outro não. E aí ele diz que Abel teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E então ele começa o versículo 5, dizendo que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho. Observe, de haver agradado a Deus. O texto de Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Então, o testemunho de Enoque era: esse homem andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24, nos mostra que Enoque, como bisavô de Noé, é um homem que tem um filho e põe o nome do seu filho Matusalém. Aliás, Lameque. E Enoque gera Matusalém, que gera Lameque, que gera Noé. Bisavô de Noé. Ok, agora voltei. Enoque anda com uma intimidade com Deus tão profunda, que o nome que ele põe no seu filho, Matusalém, significa que quando ele morrer, virá o juízo. Mas isso é mais de 700 anos antes do dilúvio. Entende por que Matusalém viveu tanto? É exatamente no ano da morte de Matusalém que vem o dilúvio. Quando ele morrer, virá o juízo. Você dá para entender o que é essa caminhada com Deus que o texto nos fala? Não é uma caminhada histérica. Não é uma caminhada experiencial, como muitas vezes nós queremos ter, mas é uma caminhada firmada na palavra de Deus, na revelação de Deus, nas promessas de Deus, em tudo aquilo que Deus está fazendo na história e revelando através das suas sagradas escrituras. Enoque tinha uma intimidade com Deus mediante a fé que Deus dá ao homem, conduzindo o homem segundo os mandamentos de revelação do Senhor. Por isso, ele tem um filho chamado Matusalém e põe o significado desse nome é exatamente: quando morrer virá o juízo. Quando o juízo vem, Enoque já havia sido trasladado há muito.
O texto diz então que sem fé, de fato, é impossível, e a palavra aqui é a mesma, é impossível agradar a Deus. Que é a tradução da palavra hebraica andou com Deus, de Enoque. Sem fé, querido e querida, você pode ser alguém muito religioso, mas sem fé é impossível andar com Deus. Enoque foi trasladado porque obteve o testemunho de que ele realmente andava intimamente com o Senhor. E esse se torna exatamente o centro desse texto. E por isso ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha que coisa que parece óbvia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque a questão aqui não é essa existência subjetiva, mas é a partir da fé. Que fé? Que é evidência. Fé que é o objeto, a substância concreta. E por isso a fé precisa ser em Cristo, que é a perfeita imagem, é a encarnação do Deus invisível, que se torna objeto, que se torna substância, que se torna a evidência concreta da existência de um Deus que criou todas as coisas, mas que se revela de maneira plena, não de forma apenas espiritual, mas de forma concreta, através da encarnação do seu Filho. É por isso que é preciso que eu e você, que queremos nos aproximar de Deus, que temos Deus como sendo realmente o fim último da nossa vida, o alvo maior da nossa vida, é preciso que eu e você creia que Ele é concreto, Ele é real, Ele é existente. Quando eu e você nos curvamos no nosso quarto, quando nós os buscamos na sua palavra, quando nós nos dirigimos a Ele em oração, nossa oração não está sendo dirigida até aos céus, não, Ele está conosco, é real. Por isso é preciso que haja a fé genuína. Ele existe. Ele é Deus. Ele encarnou. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Mas ele apenas não diz que é preciso crer que ele existe, mas ele diz que ele se torna galardoador dos que o buscam. Como é esse galardão, querido? Para mim, para você que estamos aqui, vivendo a vida real aqui e agora. E então ele desenvolve o texto. Primeiro, como buscar esse Deus, como seguir com esse Deus, e ao mesmo tempo finaliza, como já disse o versículo 13, dizendo que esses irmãos andaram com Deus, mas não obtiveram a promessa, mas eles saudavam a ela de longe. E então eles confessavam, nessa terra aqui, nós somos apenas peregrinos, nós estamos de passagem. E então ele diz que pela fé, Noé, observe, recebendo a instrução divina, ok? Não é a fé em qualquer coisa, mas é na instrução divina, acerca de acontecimentos que não se viam. E a fé é exatamente a substância, a convicção, a coisa concreta. Ele é instruído e ele já vê a coisa como Deus o instruiu. Sendo temente a Deus, ou seja, ele crê, mas ele obedece ao Senhor, ele então aparelha uma arca. E muitas vezes na nossa imaginação a gente olha, ok, ele construiu uma arca. Nós nos esquecemos, ainda pensando daquela forma, sabe, Caim e Abel, o bem e o mal, o vilão e o mocinho.
Pensando dessa forma, nós olhamos para a história de Noé e olhamos para todo o resto da humanidade, pensando naquela humanidade onde todo mundo quase tem um chifrinho na cabeça e quase que todas as pessoas andam com um tridente na mão, como se o resto da humanidade inteira assim fosse um bando de diabo na face da terra. E o que a palavra de Deus diz é que a humanidade estava se pervertendo. Hoje a humanidade está se pervertendo e nós não vemos, não olhamos para as pessoas e ficamos vendo chifre na cabeça de quem não tem. Né? Eu não estou falando sentido figurado, não. Estou falando chifre real mesmo, tá? Eu sei que alguns piadistas iam brincar, então eu prefiro brincar logo para... Então observe aqui. Eu e você somos instruídos a construir as nossas arcas no nosso dia a dia. Quando não retrocedemos da fé. Retroceder da fé é receber a instrução, mas na hora de construir a arca, você fica assim, vão me chamar de doido. Vão dizer que o que eu estou fazendo não tem sentido algum. É coisa assim, paranoica. Lavagem cerebral. E muitas vezes, muitos de nós estamos retrocedendo na fé exatamente no momento em que nós devemos estar construindo as nossas arcas no nosso dia a dia. Porque é uma promessa dada a cada um de nós em Cristo Jesus. E isso implica no nosso dia a dia. Mas lá, a fé etérea, genérica, faz com que a gente negocie. A gente perde a coragem de realmente começar a fazer as coisas que Deus realmente mandou com que os seus discípulos fizessem. A gente tem medo. A gente negocia em cada esquina. E então, a ação de Noé em aparelhar a arca, ela conduz à salvação da sua casa, mas também, o texto diz, pela qual condenou o mundo. Povo de Deus, obediente a Deus, com fé nas promessas de Deus, torna o mundo indesculpável. Mas quando o povo de Deus anda em infidelidade, o mundo passa a ter suas desculpas. Pela fé, nós herdamos as promessas, mas também tornamos todos aqueles em nossa volta indesculpável quando não abraça a mesma fé. Então eu quero finalizar pensando que eu e você precisamos oferecer mais excelente sacrifício, que é exatamente viver pela fé somente. Você quer viver com Deus, querido? Realmente, você precisa parar de querer servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus e as preocupações desse mundo. Ser tomado pelas preocupações, com o que eu vou comer, o que eu vou comer, com o que eu vou me vestir, como será o dia de amanhã. O que é que vai me acontecer? Muitos incrédulos conseguem viver deixando a vida levar. Muitos incrédulos conseguem viver dizendo que o seu destino será como Deus quiser. Mas grande parte daqueles que professam a fé em Cristo estão vivendo, servindo a dois senhores. Se preocupam com as coisas dessa vida e terminam retrocedendo, perdendo a fé. Porque as nossas preocupações começam a se enraizar demais nesse mundo. Por isso eu queria pensar aqui em segundo lugar.
Eu e você precisamos buscar a Deus como alvo, como meta, como objetivo superior e último da sua vida, da minha vida. Não há nada nesse mundo que eu e você possamos buscar que realmente vale a pena. Ainda que você pense em todas as coisas que são genuinamente legítimas, nenhuma delas vale a pena quando comparada a Deus. Enoque andou com Deus. Eu e você somos chamados também para nos encontrar com Ele. A nossa vida se resume a isso: andar com Deus. Em terceiro lugar, talvez eu e você precise entender, a gente precisa aparelhar a nossa arca. No dia a dia, falta pressão e perseguição para cada um de nós às vezes. Simplesmente porque nós estamos crendo, mas não estamos obedecendo. Cada um de nós tem um preço a pagar, como foi colocado aqui no domingo passado, de sermos muitas vezes chamados de loucos, de sermos tidos como ridículos, de sermos ridicularizados. Cada um dos discípulos de Jesus serão ridicularizados nesse mundo, se forem genuinamente obedientes. Aparelhe a sua arca. Creia e tema a Deus. Construa sua arca. Em último lugar, saúde incessantemente a promessa. E será mais fácil, diante das tentações e provações, simplesmente descansar em Cristo. Eu e você nos esquecemos muitas vezes que na nossa caminhada aqui, tudo isso vai acabar. Por mais longa que seja a sua vida na terra, ela é pequena demais diante da eternidade. Eu e você precisamos voltar a contemplar e a saudar as promessas que já estão postas a nós em Cristo Jesus, para que então a gente consiga descansar melhor no nosso Senhor Jesus. Porque isso tudo aqui vai passar muito rápido. Muito rápido. E por fim, o texto de Hebreus diz, versículo 24 a 26, como lemos aqui no início: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a vergonha, o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Todos os prazeres, conforto, sossego, riqueza, bens e tudo mais que uma longa vida nessa terra tem a nos oferecer, não valem a pena do inferno. Nós, porém, somos da fé para a conservação da alma. Porque, afinal de contas, do que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Nós, porém, somos da fé para a conservação da alma. E quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos realimentando a nossa alma para a conservação dela.
para que todos os medos possam fugir. E eu e você sejamos mais fortes, para que nesse mundo a gente possa obter bom testemunho de ter realmente andado com Deus. Feche os seus olhos, querido. Eu quero orar com você.